Lucas, você tem 2 minutos, tá bom? Para fazer a sua apresentação inicial e o que irá defender essa noite. Amém? 2 minutos, fique à vontade. Então, eu me chamo Lucas Manzoli, tenho um canal chamado Lucas Manzoli também, só digitar meu nome, vocês encontram meu canal. Lá tem bastante vídeos, debates e tudo mais, em um site chamado www.lucasmanzoli.com. O que eu vou defender hoje é que não existe intercessão dos santos na Bíblia. Na verdade, não existe nem sequer uma alma que sobrevive após a morte. Então, primeiro, o Samuel teria que provar, em primeiro lugar, que existe uma alma que sobrevive após a morte. Segundo, que essa alma intercede depois da morte. Ou seja, são 2 trabalhos em um, né? Por que a gente acredita que, mesmo se houvesse realmente vida após a morte, não seria possível haver intercessão dos santos no céu? Em primeiro lugar, porque eles não têm os atributos divinos de onisciência e onipresença. Então, como é que você vai saber o que todo mundo e todas as partes do mundo estão orando para um determinado santo, né? Se ele não tem o atributo nem da onipresença para saber o que todo mundo está orando em todo lugar, muito menos a onisciência, né? Para saber o que está orando até mesmo em pensamento. São atributos exclusivos da divindade, né? Ninguém que não fosse Deus seria capaz de saber, né? Além disso, a gente tem textos, por exemplo, 1 Timóteo 2,5 vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O contexto vai falar justamente, nos versos 1 e 2, sobre intercessão, né? E em Efésios 2,18 vai dizer: por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse que eu sou um dos caminhos, não é o único caminho, né? Não existe um panteão de santos pelos quais a gente tem que passar para chegar a Deus. Jesus é o único caminho, né? Além disso, a gente tem vários textos que mostram que a gente tem, de fato, livre acesso ao Pai. Por exemplo, Efésios 3, 11 e 12 diz: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. E também Hebreus 10, 9 e 20. Por causa da morte de Jesus à cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. 10 segundos. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Então, a gente tem livre acesso ao Pai mediante Jesus, que é o nosso único mediador, e o próprio Jesus disse: o que pedires em meu nome, eu farei, e não o que pedir em nome de um santo A ou B, né? Amém. Deus abençoe aí. Vamos lá, irmão Samuel. 2 minutos. Irmão, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Muito boa noite. Me chamo Samuel Barbosa. Sou de Passo Paraíba, estou aqui em João Pessoa. Né? Sou baterista. E vou defender hoje que os santos são juízes e rogam por nós, sim. É o que mais tem na Bíblia. Se o cara for honesto com a Bíblia, o cara vai dizer que sim. Não só isso. Vou provar que tem. Você está mutada, Sandra. Amém. Vamos lá, então. O pessoal aí, seja bem-vindo. Bruno Dantas, Elias. Preparado, gente, para o primeiro bloco? Deixa eu começar com uma pergunta para ele aqui. Tem alguma dúvida, irmão Samuel? Então, são 3 blocos de perguntas, tá? O irmão Lucas vai começar todos os blocos com a pergunta dele. Aí o irmão terá 5 minutos para responder. Ele vai ter 5 minutos para a réplica. Posso começar a pergunta? Bom? Vamos lá, deixa eu colocar o tempo aqui. Pessoal, vai compartilhando aí, tá? Porque esse debate foi, assim, feito... Não é improviso, porque vocês já estavam preparados, mas a data. A gente, antes de ontem, né? A gente combinou. Aí hoje a gente falou assim, vamos sim, vamos lá. Aí o pastor Elton hoje ele está pregando numa igreja e não foi possível dele estar aqui, já vou falar para vocês aí o motivo, tá bom? E forte abraço, que Deus abençoe aí o pastor Elton e também pela oportunidade que ele está nos dando nessa noite aqui. 2 minutos, Lucas Manzoli, fique à vontade.
Sim, ó, eu fui no perfil do Samuel Barbosa no Facebook para saber aquilo que ele pensa. Ele tem uma publicação que eu achei bem interessante, de 25 de abril. Ele diz o seguinte: os santos têm conhecimento de nossa realidade, pois a realidade deles ultrapassa a nossa condição humana. Eles já não estão presos a um corpo mortal, mas foram revestidos de imortalidade. Ou seja, ele diz que os santos já têm a imortalidade. Agora eu vou citar um versículo bíblico, 1 Coríntios 15, 51, 54, que Paulo vai dizer o seguinte: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de corruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então você diz que os mortos já foram revestidos de imortalidade, mas Paulo diz que os mortos só serão revestidos de imortalidade na ressurreição. Então quem está certo? É você ou é o apóstolo Paulo? Amém. Entendeu a pergunta, irmão Samuel? Entendi, sim. Ok, então eu vou colocar um tempo aqui, 5 minutos para a sua resposta. Ok. Amém? Pode começar. Bom, primeiro é o seguinte: quando se fala de os mortos em Cristo, os fiéis falecidos, embora temporariamente privados de seus corpos, vivem em união espiritual com o Senhor, enquanto esperam a ressurreição, né? 2 Coríntios 5, versículo 8. Entendeu? Tu está falando aí da ressurreição da carne, né? Isso aqui é só no último dia. Agora, em espírito, os santos estão lá na glória, assim. Você está aqui, 2 Timóteo 2, versículo 11 e 12. Se morremos com ele viveremos. Versículo 12, se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Veja bem, reinaremos, né? No Apocalipse 20, versículo 6. Olha só. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. A ressurreição aqui é espiritual. Então, quem morreu em Cristo já está no céu, segundo a Bíblia. Aí fala o seguinte, sobre eles, a segunda morte, o tanque de fogo, não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com Cristo por 1000 anos. 1000 anos aqui é um tempo indeterminado, entendeu? Determinado. Então, assim, quem está na graça de Deus, que morre, já está reinando com Cristo. Versículo 4 aqui, vi também tronos, sobre os quais se sentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram passados as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera, o Império Romano, ou sua imagem, o Imperador de Roma, que não tinham recebido o sinal na fronte nem na mão. Eles viram uma vida nova, e reinaram com Cristo por 1000 anos. Como falei, 1000 anos aqui é um tempo indeterminado. E quando o cara morre, ganha logo o juízo, né? Então, os santos, com certeza, estão reinando com Cristo. Então, aqui, minha resposta é essa. Amém, irmão. Ainda tinha 2 minutos aí. Mas, pronto, você está aqui, Apocalipse, capítulo 2. É bem no comecinho. Não, 12, né? 12, versículo 12. Aqui, Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Todos, né? Vamos para o versículo 11. Mas esses venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seus eloquentes testemunhos. Desprezaram a vida até estar morte. Aí fala, né? Por isso, alegrai-vos, ó céus, todos que estão aí. E lembrando que no Apocalipse 15, no versículo 2, olha, vi também como que um mar transparente, irisado de fogo, os vencedores que haviam escapado da fera, o Império Romano, a sua imagem, mas o imperador, é o nome do seu nome. Conservavam-se de pé sobre esse mar com as cítaras de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, quer dizer, canto da libertação.
é o servo de Deus. E o canto do Cordeiro, o canto da redenção. Aí, versículo 4, veja bem, a consciência do santo aqui, ó. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti. Pronto, aqui os santos estão conhecidos, tocando diante de Deus, tem noção de todo mundo que está aqui na Terra. Agora, por quê? Tudo em Cristo subsiste, Colossenses 1:17. Tudo subsiste em Cristo. Pronto, aqui encerra a fala. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Agora a vez do Lucas Fanzoli fazer a sua réplica. Eu não acho que a pergunta foi respondida, porque você tinha falado no seu Facebook, mas já foram revestidos de imortalidade. Eu perguntei, tá? Não. Se eles já foram revestidos de imortalidade, então Não. por que Paulo diz que eles serão revestidos de imortalidade? Que ali lá o texto de 1 Coríntios 15, 51 e 54, ele claramente diz que eles só vão ser revestidos de imortalidade depois da ressurreição, e não antes, né? Agora a gente pode ver, por exemplo, Romanos 2, 6 a 7 vai dizer o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará futuro, a vida eterna, aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aí eu pergunto, por que alguém tem que buscar a imortalidade se já tem a imortalidade? Isso não faz o menor sentido. Se a gente já tem uma alma imortal na nossa natureza, a gente não teria que buscar a imortalidade. Por acaso alguém busca alguma coisa que já tem? Ninguém faz isso, não faz nem sentido, né? A gente só busca aquilo que a gente não tem. Então, se aqui diz que eles vão buscar a imortalidade, é porque eles não são imortais ainda, eles vão alcançar a imortalidade no futuro, né? 1 Timóteo 6:16 vai dizer claramente quem que é o único que possui a imortalidade. O único que possui, ele só, está falando de Deus, a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Ou seja, Deus é o único que possui a imortalidade hoje. A gente não possui a imortalidade hoje, a gente apenas busca a imortalidade que a gente vai obter na ressurreição, exatamente como diz lá, 1 Coríntios 15, 51 a 54. O texto que ele cita, ele, na verdade, que não responde o texto que eu citei, né? Ele vai partir de uma pressuposição preterista em Apocalipse, ou seja, ele vai, todos os textos que ele citou aqui, ele está partindo do pressuposto de que João estava vendo coisas que já aconteceram, pelo menos a nossa perspectiva, né? Agora, nenhuma das vezes João está citando coisas que já aconteceram, ele está sempre vendo coisas do futuro. Nada em Apocalipse 20, 4 e 5 vai dizer qualquer coisa de que essa ressurreição é puramente espiritual, muito menos que ela já aconteceu. Eu vou aqui até citar novamente os versículos que deixam muito claro que a ressurreição só acontece no último dia. João 11, 24. Eu sei que ele vai citar, né? Onde? Na ressurreição do último dia. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Eu ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Quando? Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro e depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, os mortos só vão ressuscitar quando Jesus voltar. É exatamente o contrário daquilo que diz os preteristas, né? De que Jesus já voltou ou que os mortos já ressuscitaram. Só quando Jesus volta que os mortos ressuscitam, e isso só acontece no último dia, né? Então, toda leitura, todos os textos que estão do Apocalipse estão partindo de uma pressuposição errada. Qual pressuposição é essa? A pressuposição de que eles já estão nesse momento no céu, porque João estava supostamente vendo almas lá que já tinham partido, que já não existiam mais na Terra na época que ele escrevia. E não, João está vendo um cenário futuro, é a profecia. Apocalipse significa revelação. Ninguém tem revelação do passado, as pessoas têm revelação do presente. Todos os pais da igreja, sem exceção, são unânimes em dizer que João escreveu Apocalipse em 95 depois de Cristo, no final do reinado do imperador Domiciano, falando de eventos que aconteceram no futuro. Todos eles, sem exceção, falaram de um anticristo que viria no futuro, falaram do homem do pecado que ia vir no futuro, da besta como algo do futuro e assim por diante. Nenhum deles jamais teve uma leitura preterista do Apocalipse. Então, o que ele faz? Ele parte de um pressuposto errado, e baseado nesse pressuposto errado, ele quer enxergar a qualquer custo as almas ali no céu como se já estivessem lá nesse momento, e não estão. E existem várias provas de que elas não estão. Por exemplo, a gente poderia citar aqui um texto bastante conhecido, que está lá em João 14, 2 a 3, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for eles preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, quando é que a gente está na casa do pai? É quando a nossa alma sai do corpo depois da morte, a gente vai para o céu? Não. É quando Jesus voltar para nos levar para a morada dele.
Aí eu pergunto, né, será que Jesus já voltou então? Eu gostaria de saber então se Jesus já voltou, porque se a volta de Jesus é um evento futuro, a única conclusão lógica é que a gente só vai para o céu depois da volta de Jesus, que é justamente quando acontece a ressurreição. A gente não vai para o encontro de Cristo antes disso, está claramente negando aqui. E para terminar... Falta um minuto. Beleza. Ele também citou o texto lá de 2 Coríntios, né, 5:8. Vamos ver todo o contexto para saber se Paulo realmente estava falando aqui de uma sobrevivência da alma fora do corpo. Verso 1. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se nos fizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui Paulo diz claramente, ele não queria ser despido, ele não estava buscando a morte em si, um estado desencarnado no céu. Pelo contrário, ele queria ser revestido. Quando ocorre o revestimento, a gente vai voltar lá para a minha pergunta. 1 Coríntios 15, 51, 54. Revestimento ocorre na ressurreição. Amém. Então, Paulo não está com Cristo incorpóreo, estava falando de estar com Cristo na ressurreição. Nossa. Gente, o debate tá... Vanzoli, ele é ligeiro, né, nas palavras. Eu espero que o irmão Samuel esteja entendendo aí, compreendendo. Mas já não podemos haver... Não tem réplica aqui, tá bom, gente? Então, irmão Samuel, agora é o momento do irmão fazer a tua primeira pergunta desse primeiro bloco, tá? Então, eu vou dar 2 minutos para o irmão... 2 minutos para fazer a pergunta desse primeiro bloco. A sua primeira pergunta. Amém? Primeiro, amém. Vou pontuar aqui. É porque está citando uma religião mortalista. Entendeu? Mortalista, porque, ó, veja bem, em João 5, veja bem, João 5, 24, ó, em verdade, vos digo. Samuel, só vou cortar o irmão um pouquinho. É porque agora o irmão precisa fazer só a pergunta, tá? Não pode haver réplica. Aí, assim, nos próximos comentários, o irmão terá 5 minutos de réplica. Aí, nessa réplica, o irmão pode ficar à vontade, tá bom? De citar a réplica dele. Amém? O irmão entendeu? Bom, eu vou falar o seguinte. Ele está Agora citando é a aí... pergunta, tá? Deus abençoe. Tá. A pergunta é se as almas do Apocalipse 20, veja bem, Apocalipse 20, né, é futuro, né, o milênio é futuro, lá no futuro. Então, assim, como fica Apocalipse 13? A besta do mar, que era o Império Romano pagão. E aí, como é que fica? Só isso, me responda aí. Se Apocalipse 20 é futuro, como fica Apocalipse 13, que era o Império Romano pagão, que matava os cristãos daquela época? Sim, bom, isso daí é uma leitura... Posso começar? Entendeu a pergunta? Sim, mas isso daí, mais uma vez, isso daqui vai partir de um pressuposto preterista que não pode ser provado na Bíblia. Aqui vai fugir totalmente do tema, mas beleza, vamos lá. Apocalipse 17, ele está reconhecendo aqui que Apocalipse 13 está falando do Império Romano. Eu concordo com isso. Agora, olha que coisa interessante. A gente vai lá para Apocalipse 17, vai falar: a besta que você viu era e já não é. Ela está prestes a subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando vir a besta, porque ela era e agora não é, e entretanto virá. Em outras palavras, ele está certo, o Samuel, quando ele fala que a besta é o Império Romano, de fato. Mas olha o que ele diz lá no 17. Ele diz que a besta era e não é, e entretanto virá. Ou seja, uma besta que, aquela besta lá que ele viu lá no capítulo 13, em algum momento ela deixaria de existir. E ela voltaria a existir no futuro. É por isso que Apocalipse 20 é futuro. Vamos lá, vamos continuar. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Qual é essa 7 colinas? Qual a única cidade no mundo conhecida no século I como sendo a cidade das 7 colinas? Roma.
todos os poetas gregos, sempre, romanos, gregos, todos eles sempre se refiram à cidade das sete colinas, a Roma como sendo a cidade das sete colinas. Digita no Google agora, qualquer um, cidade das sete colinas, entre, vai aparecer lá, Roma. É sempre o codinome pelo qual Roma sempre foi identificada. Então aqui ele está claramente falando de Roma. Ele vai dizer, são também 5 reis. Reis aqui é a mesma linguagem que Daniel usa, e lá em Daniel, para falar de reinos. Ele diz, 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta, ele volta a falar da besta, que era e que agora não é o 8º rei. É um dos 7 que caminha para a perdição. Espera lá, se o próprio Samuel reconheceu, admitiu que a besta é o Império Romano, e o próprio texto diz aqui, a besta que era e agora não é o 8º rei, então aqui só pode estar falando da volta do Império Romano, que diz que era e não é, e entretanto virá. E diz, é um dos 7, porque os 7 reinos, um deles é justamente Roma, né, que é o 5º, que é aquele que existia na época de João. Ele diz que deixaria de existir e voltaria a existir no futuro. Ou seja, toda a profecia aqui está falando de um império da besta, que é claramente identificado, como o próprio Samuel reconheceu, como sendo Império Romano. Esse império deixaria de existir em algum momento no futuro, né, e ele voltaria a existir, né, justamente nessa ocasião escatológica. Como é que a gente conecta isso com a história? A gente vê que o Império Romano ele foi tomado por 10 tribos bárbaras. Inclusive, a gente vai ver isso claramente no próprio Apocalipse 17, que vai dizer os 10 chifres da besta. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que não receberam o reino? Justamente porque eles iriam reinar depois da queda do Império Romano, justamente para os bárbaros. Então, se a queda do Império Romano, essa queda da besta que era e que depois não seria e voltaria a existir, então o que seria, então, a volta, né, da besta? É justamente a reunificação do Império Romano, né, que é exatamente o que vai acontecer no fim dos tempos. Por isso que o Apocalipse está falando de coisas futuras. Ele não está lendo para o passado, não está profetizando o que já aconteceu. Ele está olhando para o futuro. A besta, que é o Império Romano, que iria deixar de existir, ia ser tomada pelos bárbaros, e, entretanto, no futuro, iria voltar, iria se reunificar, exatamente como diz aqui, né, que diz, né, que a besta que era, não é um dos 7 que vinha para a perdição e que entretanto viria, né? Então, o Apocalipse 20 está falando justamente depois que já acaba as tribulações, né? Vamos voltar lá para o capítulo 20, que ele vai dizer o seguinte, né? Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Aqui já está falando do juízo, aqui não está falando mais das tribulações da terra, né? Aqui já depois da tribulação, pós-tribulacional. A gente pergunta, quando ocorre o juízo? Vamos lá, em 2 Timóteo 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Futuro, ele não julgou ainda, ele julgaria no futuro, por sua manifestação e por seu reino. Eu os exorto solenemente. Então, quando ocorre o juízo, de acordo com Paulo aqui nesse texto, ocorre quando Jesus voltar. E não apenas para os vivos, aqui diz, né, que há de julgar os vivos e os mortos. Por isso que Apocalipse 20... minuto. Beleza. Por isso que Apocalipse 20, ele não está falando de algo que já aconteceu, de algo pré-tribulacional, de algo que aconteceu em 70 depois de Cristo, como quer que seja. Não. Aqui está falando do juízo que só acontecerá quando Jesus voltar em glória. Quando é que Jesus vai voltar? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, a volta de Jesus ocorre juntamente com a ressurreição e o arrebatamento da igreja. A gente, nós salvos, já fomos arrebatados? Claro que não. Os mortos já ressuscitaram? Claro que não. Jesus já voltou, portanto? Não. Então, o juízo já aconteceu? Não também. Logo, o Apocalipse 24 só pode ser futuro. Não está falando de algo que já aconteceu. Cadê o tempo? O tempo. Amém. Deus abençoe aí a Vanzoli. Agora, vamos lá, irmão Samuel. Agora o irmão terá 5 minutos e pode aproveitar e fazer aquela réplica. Ok. Fique à vontade. Ok, vamos lá. Veja bem, no Apocalipse 17, versículo 16, fala assim, ó, os 10 chifres que viste, assim como a fera, Império Romano, ordenarão a prostituta. Quem é essa prostituta aqui? Hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer as carnes e a queimarão ao fogo.
Aí eu pergunto, Roma vai engolir Roma? Roma vai destruir Roma? A mulher aqui é Jerusalém, meu irmão. Ó, 17, versículo... deixa eu pegar aqui do 3. Transportou-me, então, em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera. Mulher e fera. Saber dividir, ó. Mulher e fera. Mulher, Israel, fera, escarlate, Império Romano. Aqui é questão de ler com calma. Vi uma mulher assentada em cima de uma fera, escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos agora para os reis. São também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste. Vespasiano, rei aqui, viu? Não é papa não, nem papa, nem vai ser nada no futuro, não. O outro ainda não veio, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Ó, quanto à fera que era e já não é, ela mesma oitavo rei. O oitavo rei aqui era Domiciliano, entendeu? A mulher que visse a grande cidade, só tem uma grande cidade. Roma, não, Jerusalém. Apocalipse 11, vou provar aqui para você. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Roma, onde Cristo foi crucificado? Em Roma. Outra pergunta, boa. Vamos para Apocalipse, capítulo 18, versículo... Ó, 18... Deixa eu ver aqui. 17... Peraí. Vou pegar aqui, 18 e 23. Oh, não brilhará mais em ti a luz da lâmpada. Não se ouvirá mais em ti o som do esposo e da esposa. Veja bem, do esposo e da esposa. Porque teus mercadores eram senhores do mundo, e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Agora, vem uma pergunta bem boa aqui, versículo 24. Ó. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas. Aí eu pergunto, Roma matou qual profeta? Qual profeta Roma matou, meu irmão? Prova na Bíblia. Qual profeta Roma matou? E que os profetas profetizou até João. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas, não foi em Roma, e dos santos, Santo Estevão, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. A terra aqui é a terra de Israel. Pode ler Mateus 23, Atos dos Apóstolos, né? A morte de Estevão. Mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Apocalipse 20... 23. Peraí. 18 e 23. 18 e 23. 18 e 23. Olha só. 18 e 23. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Minuto. Um minuto só. Eita. Ó, 18, 22 e 23, ó. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, de Jerusalém, né? Dos cantores, dos tocadores de flautas, trombetas, não se ouvirá em ti artifício algum de qualquer espécie. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho. Não brilhará mais em ti a luz da lâmpada. Não se ouvirá em ti a voz do esposo da esposa. Agora procura aí Jeremias 7, 3, 4. Olha só, Jeremias 7, 3, 4. Vai falar esposa e esposa, Jerusalém. Jeremias 7, 3, 4. Jeremias 7, 3, 4. Olha só. 7, 3, 4. Aqui, ó. Na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, parei de silenciar os gritos de alegria e os cantos de jubilo. Cantos do esposo e voz da esposa. Tem mais assim aqui, porque o tempo é curto. Então, aqui não tem como ser Roma, porque Roma não matou profeta. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel, pela sua vida aí, pela sua réplica. O tema
o tema é um pouquinho complexo, né? Então, se vocês ficarem no tema, é importante, porque o pessoal do chat ali quer tirar dúvidas aí com vocês. Então, vamos para o segundo bloco de pergunta. Lucas Vanzoli, vamos lá. 2 minutos para a sua pergunta, fique à vontade. Eu não sabia que o debate era sobre preterismo, né? Pelo que eu li no título, estava lá em Terceiro Santos, mas tudo bem, vamos lá. Também não sabia que não existia. Mas tudo bem, vamos lá. Depois eu comento isso daí, que não tenho réplica, né? Mas tudo bem. Salmo 6,5 vai dizer o seguinte: quem morreu não se lembra de ti. No Sheol, quem te louvará? Então aqui diz claramente que quem morreu não lembra de Deus, e no Sheol, que é o lugar para onde os mortos iam depois da morte, ninguém pode louvar Deus. Aí eu pergunto o seguinte: como os mortos podem fazer milagres após a morte, e intercessão e tudo mais que vocês defendem, se eles não se lembram nem mesmo de Deus? Eu posso citar a Bíblia? Entendeu a pergunta? Entendi. Ok. 5 minutos na tela, o irmão pode ficar à vontade. Tá bom, muito obrigado. Vamos citar aqui Hebreus 11, versículo 40. 40, né? Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem em nós à perfeição da felicidade. Agora, versículo 1 do capítulo 12. Desse modo, cercados, começamos de montar um novo de testemunha, desvencemos-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, quando a fixo no alcance consumador da nossa fé, Jesus. Essa nuvem testemunha está aqui, ó, Hebreus 12, 22 e 23. Vós, ao contrário, vos aproximar da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Essas almas estão onde, meu irmão? Basta ler o versículo, deixa eu ver aqui, 25. Guardai-vos, pois, de recusar, ouvir aquele que fala, porque se não escaparam do castigo aqueles que deles se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós, se o repelimos, quando nos fala desde o céu. Desde o céu. Então, as almas que estão no céu. Agora, como é que elas podem interceder por nós? Bem simplesinho. Efésios 1, versículo 9 a 10. Efésios 1, 9 a 10. 9 a 10, veja bem. Aqui, ó. Ele nos manifestou o mistério do desígnio de sua vontade, né? Que em sua benevolência formara desde sempre, 10 agora, para realizá-lo, na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Aqui, Efésios 1, versículo 10, mostra que o que está no céu e na terra está ligado com o meio de Cristo, cabeça da igreja. Vamos para Efésios 3, versículo 14 a 15. Por essa causa, dobro o joelho em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. A família no céu e na terra. Efésios 3, do 14 ao 15. E como eu te falei, Efésios 1, 10 fala que está tudo ligado com o meio de Cristo. Outra coisa também, quando Saulo perseguia a igreja, Cristo falou o quê? Saulo, porque me persegue, né? Então, Cristo e a igreja formam um só corpo, um só homem. Entendeu? Mas eu vou citar aqui também os anciãos do Apocalipse também, que representam toda a igreja. Apocalipse 5, versículo 8, né? É o famoso texto, mas é um texto inerrônico. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, que é os santos do Antigo Testamento e Novo Testamento, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada uma cítara e taça de ouro, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de noite do seu templo.
Entendeu? Então, Efésios 1, versículo 10, fala que tudo está no céu, na terra está unido por meio de Cristo. Efésios 3, 14 a 15, fala que é uma família no céu e na terra. Apocalipse 7 fala que eles estão servindo dentro do trono de Deus. 1 minuto. Só lembrando que os anciãos aqui são os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Veste branca é a santidade. Posso responder? Sandra? Amém. Vamos lá. Sim, foram várias as coisas que foram ditas aqui, menos um texto que fala da intercessão dos santos e a resposta para o texto que eu citei, né? Eu vou repetir. Quem morreu não se lembra de ti. No Sheol, quem te louvará? A resposta é óbvia, ninguém. Ninguém se lembra de Deus. Mas ele nem comentou esse texto, né? Passou totalmente por cima, beleza, tá? Agora vamos para os textos que ele citou. Ele citou Hebreus 2:3. Vamos ver lá esse texto. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele encontrou uma intercessão dos santos aí. Beleza, não vou nem comentar. Não, é um texto que ele citou. Hebreus 12, versículo 1. 12, versículo 1. 12, certo, 1. vamos para Hebreus 12, 1, então. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, né? Essa nuvem de testemunhas para ele está falando lá dos santos, né? Agora, o contexto está falando o quê? Ele está falando justamente do testemunho daquelas pessoas, do testemunho de fé daquelas pessoas lá, que ele havia acabado de citar no capítulo anterior, no capítulo 11. Inclusive, ele diz uma coisa bem interessante no 11:4, que Abel, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, não é que Abel está morto com uma alma imortal, está lá falando depois da morte. Não, por meio da fé ele fala. Essa nuvem de testemunhos, né? Os testemunhos pela fé, não um monte de alma fantasmagórica que está vendo a gente aqui agora, né? Inclusive, tem vários exemplos bíblicos de algo dito exatamente essa linha. Por exemplo, Tiago diz que aos ricos que o ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem testemunhará contra vocês e como fogo lhe devorará a carne. Será que a ferrugem aqui está literalmente testemunhando, né? Que nem no sentido que você coloca, né? Com uma alma fantasmagórica, né? Falando uma coisa. Josué diz, Josué 24:27, vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será que essa pedra é uma pedra, né, metafísica, que está literalmente testemunhando alguma coisa? Lógico que não. O sentido é o mesmo que está lá de Hebreus 12:1. Não tem nada de almas ali. Inclusive, tem um texto bem parecido, só que Paulo vai falar exatamente quem está no céu. E olha lá o que ele cita, 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ele cita apenas Deus, o Senhor Jesus Cristo e os anjos. Ele não cita almas humanas, não cita os santos, né, do catolicismo, em momento nenhum. Agora, se esse versículo fosse entendido da forma que eles querem, ele diria o seguinte: conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, dos anjos e dos santos, para guardar essas coisas. Ele não fala dos santos, por quê? Porque os santos não estão no céu. É muito simples de entender isso. Então, quando ele fala, né, por exemplo, do texto que fala que toda a família no céu e na terra, o que precisa provar é que essa família no céu inclui almas fantasmagóricas que saem do corpo. Isso ele não fez em momento nenhum, porque é impossível dizer isso. Por quê? O próprio texto que ele citou vai dizer o contrário daquilo que ele diz. Vamos lá, Hebreus 11, 39 e 40. Ele citou esse texto, mas olha o que o texto diz. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui não diz que eles receberam a concretização da promessa. Diz ao contrário, que eles não receberam. Né? E qual era essa promessa? Está claramente falando do contexto, versos 13 e 16. Está falando da promessa da cidade celestial. Se puder mutar o microfone, que eu estou ouvindo a voz do cachorro ali no fundo, vai dizer o seguinte: todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-as de longe e se alegaram por elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam a pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Aqui diz primeiro que eles não obtiveram a promessa. Qual promessa é essa? Justamente da pátria celestial, como diz aqui. Segundo, que eles estão procurando uma pátria. Ninguém procura o lugar onde já está. Eu não vou falar, eu estou procurando a minha casa, eu estou na minha casa. Não faz nenhum sentido isso, né? E depois diz que eles desejam uma pátria superior, a pátria celestial. Você não deseja alguma coisa que você já tem.
Então é impossível colocar os santos no céu com esse Um versículo. minuto. Beleza, com esse versículo aqui negando categoricamente isso. É impossível você fazer uma conclusão como essa. Bom, beleza. Ele também vai citar o texto lá do Apocalipse, que vai falar das orações que subiram, né, dos santos e tudo mais, porque ele parte da pressuposição, outra pressuposição falsa, de que está falando lá de almas dos santos do catolicismo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho exatamente o versículo que ele vai citar. Está lá em Apocalipse 5. Apocalipse 5. Beleza. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Que ao receber os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram diante do Cordeiro, cada um tinha uma harpa e taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Agora, o que é um santo, biblicamente? É uma alma que sai do corpo, que é canonizada pela Igreja Católica? Não. São simplesmente nós, seres humanos, de carne e osso. Pedro diz, serão santos porque eu sou santo. Será que ele está falando para ser canonizado pela Igreja Católica? Paulo diz, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. Será que César tinha almas fantasmagóricas no palácio dele? Ele também disse, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Será que as almas do céu têm necessidade? Claro que Deus não. abençoe, irmão Lucas. Já peço aí perdão a galera aí, está acostumada com o tempo na tela, é porque eu não consegui conectar aqui o reloginho. Senão nós iríamos ficar sem debate, gente. Então, não poderia deixar os dois participantes aí, os dois debatedores, sem a participação dele aqui no Arena. Vamos lá, irmão Samuel, a segunda pergunta desse segundo bloco. O irmão tem 2 minutos, fique à vontade. Bom, eu vou citar aqui Hebreus 11, 3, 9, né? Essa questão de entrar no céu. Olha, o justo do Antigo Testamento não entrar na herança que vislumbrava ao longe, até Jesus abrir o caminho para eles, quer dizer, o céu, até acender o céu. Só isso, irmão. É porque eu estou percebendo que você está tirando a lógica do texto. Quando fala que esses mártires da fé do Antigo Testamento são uma nuvem de testemunha, que está lá em Hebreus 12, versículo 22 a 24, que eles estão na Assembleia Festiva, que é o céu, né? Você pode ver Gálatas 4, 26, eles estão lá. Entendeu? Vou até mostrar aqui para você, Gálatas 4, 20 e 26, é o lugar que eles estão. Aqui é refutado, não tem quem refute, não. Vou ler por quê. Ó, Gálatas 4, versículo 26, ó. 26. Por Deus. 4, 26. 4. Deixa eu ver se eu encontro aqui, irmãozinho. Só um minuto aí. Aqui, encontrei. É Gálatas 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá do alto é livre. Esta é a nossa mãe. Veja bem. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, essa é a nossa mãe. Aí se você falar para Hebreus 23... A pergunta, irmão Samuel. Oi. A pergunta. A pergunta é que aqueles santos de Hebreus 11 já alcançaram, porque Cristo já ascendeu aos céus. Ele estava aguardando Cristo subir aos céus. Só isso. Mas daí, qual é a pergunta que o irmão quer fazer a ele? Agora é a hora da pergunta. A hora da pergunta? Sim. Como eu citei, né? No texto de Hebreus 12, versículo 1, tem a nuvem de testemunho, né? A nuvem fica onde? Debaixo do chão? Amém. Fica no... Irmão Lucas, o irmão entendeu a pergunta? O que ele está querendo? Sim. Bom, vamos lá. Sobre a questão da nuvem, né? A nuvem não fica no chão, mas não sei se você sabe, mas quando a Bíblia fala do céu onde Deus habita, ele não habita nas nuvens, literalmente. Esse céu que está acima da nossa cabeça, onde tem nuvem, onde os pássaros voam, onde os aviões voam também, não é o céu onde Deus habita. Deus habita numa outra dimensão, que é chamada de celestial. Não existe nenhum texto que diga que no céu onde Deus habita tem nuvem,
né? E a nuvem de testemunhas, já expliquei exatamente o sentido. É simplesmente para ele falar dos testemunhos dos personagens lá, que ele havia acabado de citar, os heróis da fé, que não tem nada a ver de serem telespectadores da gente aqui hoje, né? Citei os outros textos lá explicando isso, enfim, nem vou voltar aqui na discussão. Sobre o texto lá de Hebreus, que falou lá, bom, vamos lá de novo. Ele citou o verso, eu acabei de citar o texto lá. Ele está encontrando nesse texto que depois de Jesus, eles saíram, sei lá de onde, e foram para o céu. Né? Vou reler o texto aqui e ver se alguém consegue encontrar isso no texto. Todos estes receberam bom testemunho da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Não diz que eles receberam, mas depois de algum tempo, receberam depois que Jesus saiu do sei lá onde para ir para não sei que lugar. Não, diz que nenhum deles recebeu. Ponto, acabou. Acabou a discussão. Aí, verso 40. Deus havia planejado algo maior para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. O que é nós aqui? Os vivos. Né? 1 Tessalonicenses 4, a gente vai ver exatamente esse sentido, né? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a voz arcanjo, ressoará o trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Quem são os nós aqui? Não está falando daquela geração em si de pessoas, está falando daqueles que estiverem vivos na época que Jesus voltar. Ou seja, a geração que vai ver a volta de Jesus, que vai ser arrebatada. Por isso que ele diz, nós não precederemos os que dormem. Em outras palavras, a gente não vai entrar antes do céu do que eles, nem eles vão entrar antes que a gente. Nenhum vai preceder o outro. Aqui diz, nós não precederemos os que dormem. Lá no texto de Hebreus vai dizer que exatamente aqui, os heróis da fé, né, ou seja, os que dormem, não entram antes da gente, porque a gente entra sempre no mesmo momento no céu. Eu citei aquele texto de Romanos, né, de João, perdão, mais uma vez, ele não comentou esse texto, que fala que né, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito que voltarei para levar para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, ou seja, só quando Jesus voltar que a gente vai ocupar essas moradas celestiais. Ele não comentou esse texto também, como também não comentou o outro texto lá de Davi que eu citei. E mais uma vez, qual o contexto do texto de Hebreus? Ele fala que eles já estão no céu, que já estão lá na pátria? Não, fala o contrário. Não obtiveram as promessas. Verso 13. Depois ele vai continuar dizendo, ainda estão buscando uma pátria e desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Como que eles vão desejar uma pátria onde eles já estão? Vocês já estão no céu, como é que eles vão desejar ir para o céu? Vocês já estão lá. Não faz nenhum sentido isso. Né? É impossível não perceber isso no texto. É um texto com uma clareza nítida. Né? Agora, para não falar que eu não respondi nada a respeito da Apocalipse 17, que eu não tinha tempo, né? Eu não tinha réplica para falar naquela ocasião, vamos lá, naquele texto, né, que ele fala que o mesmo versículo que ele citou, né, vai dizer o seguinte, celebre aos céus, Deus a julgou retribuindo o que ela fez a vocês, né? Aí diz, nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, tocadores de trombeta, nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão, nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Só que tem um problema, qualquer um que vá para Jerusalém hoje vai encontrar tudo isso que está aqui. Né? Vai encontrar os músicos, arpistas, som de trombeta e tudo mais. Né? Então, se aqui está falando, né, com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia para nunca mais ser encontrada, está falando de algo que nunca mais vai existir. Só que Jerusalém voltou a existir. Então, aqui está uma contradição clara. Ou a profecia falhou, ou então ele está interpretando errado aqui. A prostituta não é Jerusalém. Um minuto. A prostituta é justamente o poder religioso romano, identificado, evidentemente, com a igreja romana, que é justamente por isso que o texto vai dizer lá no Apocalipse 17, vai dizer, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Por quê? Porque está falando do poder político que vai odiar esse poder religioso. Não está falando de dele se destruindo a si próprio, o que realmente não faria sentido. Então não está falando nada a ver com Jerusalém aqui, porque tudo aquilo que é descrito no capítulo 18 acontece de fato com Jerusalém. Ele aqui diz que nunca mais aconteceria com a tal Babilônia, né? Enfim, o que mais que ele disse aqui? Eu fiz mais algumas anotações. Bom, ele também vai falar do texto lá de Efésios, que fala toda a família no céu, até, mais uma vez, essa família não está falando de almas incorporadas que estejam no céu. Quando Paulo cita quem está no céu, ele cita apenas Deus, Jesus Cristo e os anjos eleitos. Ele ainda faz questão de diferenciar quais tipos de anjos, né? Os anjos eleitos, por quê? Porque os anjos maus não estão no céu. Amém. Deus abençoe aí, irmão Samuel, pela pergunta e também irmão Lucas, pela resposta. Irmão Samuel,
mais calmo. 5 minutos para a sua... Tá bom. 5 minutos para a sua réplica. Obrigado. Primeiro, tem muita contradição sua mesmo, porque eu vou mostrar aqui em João 5, você citou aí, né? João 5, versículo 24. Veja bem, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna. Não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Veja bem, então se morreu aqui, é céu. Morreu, céu. Da morte para a vida. E Paulo fala o quê em 2 Coríntios? Vamos lá, dá uma olhadinha em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Bem rapidinho, porque o tempo é curto. 5, versículo, vou pegar aqui do 6. Por isso estamos sempre cheios de confiança, sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. 7. Andamos na fé e não na visão. 8. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentarmos desse corpo para evitar junto do Senhor. 2 Timóteo, vou repetir mais uma vez. 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Ó. Se morremos com ele viveremos. 12. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Aqui não deixa dúvida, não. Quem morre em Cristo está gozando da vida eterna. Entendeu? E a questão de Hebreus, a muito testemunho, né, dos que não entraram, é simples. Muito simples. Ó. Quando eu citei aqui, ó, o versículo 23, da Assembleia Festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus universal, e das almas, vou aqui a alma, não é pessoas não, e das almas dos justos, chegaram à perfeição. Aqui é céu. Agora eu vou chamar a atenção aqui, essa palavra aqui, primeiros inscritos. Eu vou lá para Lucas capítulo 20. Não, 10, 20. Lucas 10, 20. Lucas 10, versículo 20. Ó, contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus, ou nos céus. Os vossos nomes estão escritos nos céus. Aí em Hebreus está o quê? Hebreus 12, 23. Os primeiros escritos nos céus. E as almas do justo chegaram à perfeição, Hebreus 11, capítulo inteiro. Entendeu? E a questão da Babilônia lá ser Jerusalém, eu vou chamar a atenção aqui mais uma vez. Uma coisa 17 aqui, ó. 17, veja só. 17. Não, deixa eu ler aqui só um pouquinho. 17 mesmo. 17, versículo 16, ó. Os 10 chifres que viste, assim como a fera que era o imperador pagão, ordenaram prostituta. Então, assim, não tem como dizer que Roma vai odiar Roma. É impossível isso aqui. É impossível falar Roma vai queimar Roma, Roma vai destruir Roma. Não tem como. Olha, os 10 chifres, 10 imperador, assim como a fera, né? A fera que era o imperador Nero. Ordenaram uma prostituta. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui também, no texto que está passando por cima também. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas. Roma não matou nenhum profeta, irmãos, nenhum. Pronto. Entendeu? Roma não matou nenhum profeta. Para mim, prova na Bíblia aí que matou. 1 minuto, irmão Samuel. Eu quero que me prove na Bíblia onde Roma matou profetas. Só isso. Nada mais. Na Bíblia, viu? Na Bíblia, não é na história, não. Na Bíblia. Porque eu estou usando só a Bíblia. Eu estou usando somente a Bíblia. Ó. Sou católico, estou usando somente a Bíblia. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel.
Obrigado. Pessoal. Oi, meu Samuel. Primeiro dia de debate, né, aqui no canal, ao vivo. Não é fácil, não. Mas pode ficar calmo. Enquanto vocês tomam aí uma água, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, como está aqui os bastidores. Deixa eu ver quem está aí. E aí, pessoal? Cadê vocês? Deixa eu mandar um abraço aí. Quem está chegando, compartilha aí. Carlos Nunes, Alex Ferreira, que está aí conosco. Paulo Mendes. Espera só um pouquinho, gente. Alex, Walter Mendes, forte abraço. Amanda Almeida, William. Kate Crazy. Desculpa aí, gente. Mr. Robson, Deus abençoe a vida de vocês. Vai falando aí da onde vocês estão falando e também o que está achando do debate. Cadê a galera que está torcendo aí, que está mais para a visão do Banzoli, outros também mais para a visão do irmão Samuel, Carlos Nunes, João Moura. Deixa eu ver, esse daqui eu acho que eu não vou conseguir. Lapirate. Deixa eu ver mais aqui. David Marques, William, já falei. Vamos rapidinho aqui para a gente ir já para o terceiro bloco de pergunta. Alex Ferreira está falando, sou mortalista. Aonde? Da Bahia. Forte abraço aí, pessoal da Bahia. Ligado aqui no Arena. William Viana de Freitas. Deixa eu ver quem mais está aqui. Então, vamos lá, né, gente? O terceiro bloco de pergunta assim, compartilha esse debate. Daqui a pouco eu vou ser mais breve para dar um tempinho para eles responderem a pergunta de cada um de vocês aí, tá bom, gente? Vamos lá, deixa eu trazer os meninos de volta. Preparados? Vamos lá. Lucas Banzoli, 2 minutos para a sua última pergunta desse terceiro bloco. Fique à vontade. Beleza. Bom, como eu tenho 2 minutos aqui, na última vez ele levou 2 minutos para fazer uma espécie de tréplica antes de fazer pergunta, eu vou tentar ocupar um pouco desse tempo. Então, né? Sobre a questão da vida eterna, ele disse que nós já temos a vida eterna, como se então isso significasse que a gente já vai para o céu logo depois que morrer. Não. Por quê? Porque a gente vai ver claramente João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não disse ainda que morra, vive, mas viverá, futuro. Vários textos deixam claro que, embora a gente tenha a garantia da vida eterna no presente, a gente só vai ter a vida eterna de fato no futuro. Por exemplo, João 5:29. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Ou seja, só depois da ressurreição que a gente vai para a vida. Lucas 18:30, né? Todo mundo que tiver seguido vai receber na era presente, muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna, não agora. Romanos 2:7, lhe dará futuro, vida eterna, aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, a vida eterna como possessão é futura, não é nesse momento, né?
Bom, ele também falou que se alguém perseverar, com ele reinaremos. Só que nenhuma vez diz que esse reinar vai se dar justamente no estado intermediário. Pelo contrário, Paulo diz, né? Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o resto do juiz, me dará naquele dia, no futuro. E não somente a mim, mas todos que amam a sua vinda. Então, só na volta de Jesus que ele vai ter a coroa da justiça dele, que é justamente quando ele vai reinar. Então, ele não reina antes no céu, no estado intermediário, ele reina depois da ressurreição, não antes. Ele citou 2 Coríntios 5:8, exatamente o texto que eu já tinha explicado, ele não apresenta nenhuma contra-argumentação. 2 Timóteo 4:1, ele fala exatamente que Jesus ainda vai julgar os vivos e os mortos. Como que a gente já está reinando, já está julgando, se nem Jesus julgou ainda? Jesus vai julgar só na volta dele e a gente já está julgando agora, não tem nenhum sentido isso. Né? Os nomes estão escritos no céu, sim, porque os nomes estão escritos agora, não a pessoa está lá, Filipenses 4:3, né? Ele vai falar de companheiros de luta dele, Clemente e tudo mais, que estavam vivos com ele, ele diz, os seus nomes estão no livro da vida. Então, o nome é escrito agora, mas só no futuro que a pessoa, de fato, vai estar lá na vida eterna. Né? Então, não é porque o nome está escrito agora que a pessoa já está lá no céu. Isso aí é ridículo. Né? O nome está escrito agora, mesmo quando a gente já está vivo nesse momento. Né? Depois eu comento o resto que ele comentou. Bom, para fechar aqui a pergunta, né? O Concílio de Trento vai dizer o seguinte: quando morremos, experimentamos o que se chama juízo individual. A Escritura diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Somos julgados imediatamente e recebemos a nossa recompensa para bem ou para mal. Entretanto, Lucas 14:14 vai dizer o seguinte: mas quando deres o banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então aqui eu pergunto, quem tem a razão? É o Concílio de Trento, que diz que a gente é julgado imediatamente após a morte? Ou é Jesus, que diz que a recompensa vem na ressurreição dos justos? Amém. Entendeu a pergunta, irmão Samuel? Entendi. Só que o seguinte, Hebreus 9:27 fala que o ser humano morre e vem logo o juízo, né? Isso aí é verdade. Aí eu pergunto, para onde a pessoa vai depois desse julgamento? Para o inferno? Volta para a terra? Para o céu? Purgatório? Hebreus 9:27. Morre uma só vez. Agora, é uma coisa que você não está sabendo dividir, vou ser bem sincero. Veja bem. Eu falei, morrer e a alma está com Cristo no céu. Filipenses 1, versículo 20 a 23, Paulo fala isso. Quero partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Olha, o viver é lucro para ele. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda certeza disso. Que quer pela minha vida, quer pela minha morte. 21. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. 22, vem a bomba. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei o que devo preferir. 23. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me desse corpo para estar com Cristo, porque é muito melhor. Filipenses 1:23 fala que São Paulo queria partir para estar com Cristo, que é muito melhor. E o morrer para ele era lucro. Não é lucro morrer e ficar vagando por aí, dormindo, sei lá. É lucro morrer e estar com Cristo, gozando da bem-aventurança. Entendeu? Então, eu sei que a ressurreição da carne no último dia. Os santos estão ressurretos em espírito. Agora só vão receber o corpo no último dia, quando Cristo vier. Entendeu? Quando Cristo vir, eles vão receber o corpo. Eu divido, ó. Morreu, é santo, lá está no céu, né? Só que esse santo aqui só vai receber o corpinho dele depois que Cristo vir. No último dia, primeiramente, é porque você está botando tudo num pacote só, mas quando fala que ele virá julgar os vivos e os mortos, aqui é o julgamento final, o julgamento final. Né? O julgamento final é quando os santos receberem o corpo. Mas, por hora, os santos estão ressurretos em espírito.
eles estão ressurretos em espírito. Entendeu? Agora, quando São Paulo fala lá que morrer em Cristo, né? Quer dizer, eles estão esperando o corpo. Só que esse corpo só vai ser dado no último dia. Aí você está misturando as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu até ler aqui para você, para ficar mais questão de senso, né? Deixa eu ver aqui. Bem rapidinho. Aqui, ó. Quando for dado o sinal a voz do arcanjo e ao som da outra trombeta, da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, quer dizer, vão receber o corpo. Ressuscitarão primeiro, quer dizer, vão receber o corpo imortal. Pronto, só isso. Não tem nada de especulação aqui. Aí, aqui 16, ó. No 15, ó. Eis o que vos declaro, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não percebemos os mortos. Os mortos na carne, veja bem, estão mortos na carne, né? Mas em espírito estão ressurretos nos céus. Falta um minuto ainda, tá bom? Eu só quero que ele divida, seja honesto, divida. Está em espírito vivo no céu e vai receber, essa alma vai receber o corpo no último dia. Divida isso. Ressurreto no espírito, ressurreto em corpo no último dia. Pronto, só isso. Posso responder? Amém. Fique à vontade para a sua réplica. Sim, eu citei o versículo que diz: a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Não diz que a recompensa vem imediatamente após a morte, quem diz o Concílio de Trento. O que ele responde? Ele tenta perverter a doutrina da ressurreição para fazer parecer que existe uma ressurreição em espírito que já aconteceu após a morte, quando a alma sai do corpo. Meu Deus, onde está isso na Bíblia? 2 Timóteo 2, 17 e 18, Paulo parece estar escrevendo justamente pensando nisso. Ele diz o seguinte: o ensino deles se alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim perverter a fé a muitos. Ou seja, dizer que a ressurreição já aconteceu é perverter a fé. Então, quando Jesus fala aqui, né, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos, não está falando de uma ressurreição que já aconteceu, de uma alma que sai do corpo. Está falando justamente da ressurreição final, que Jesus sempre falou: eu ressuscitarei no último dia. Jesus fala isso 7 vezes nos evangelhos. Ele não falou isso à toa, ele não falou isso de brincadeira. Essa ressurreição dos justos aqui é justamente a ressurreição que Jesus tantas vezes falou. Não tem nada de ressurreição em espírito, nada a ver. Mateus 25, 31 e 34, Jesus vai dizer que quando o Filho do Homem vier em sua glória, aí sim ele vai dizer: venham bem, que diz o meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Como é que você vai receber como herança o reino que você já está? É óbvio que você não está no reino ainda. Você vai para o reino depois que Jesus volta. A relação é extremamente óbvia. Sobre Hebreus 9, 27, morreu, vem o juízo. Verdade, morreu, vem o juízo. Agora, quando que esse juízo ocorre? É imediatamente após a morte ou é na volta de Jesus? Mais uma vez, 2 Timóteo 4:1, vai dizer que na presença de Deus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por manifestação do seu reino. Não dá dizendo aqui que os mortos já foram julgados, é só no futuro, quando Jesus voltar. Atos 17, 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Então aqui, mais uma vez, os mortos não foram julgados ainda. Existe um dia de juízo, não os juízos, um juízo. Quando? Na volta de Jesus. Então o juízo é imediatamente após a morte? Sim. Mas se dá quando? No estado intermediário? Não. Na ressurreição, quando Jesus voltar. Por quê? Porque não existe tempo entre a morte e a ressurreição. A perspectiva de quem morre. Você morreu, imediatamente você ressuscita para estar com Cristo, ainda que na perspectiva de quem está vivo tenha se passado milhares de anos. Exatamente por isso que Paulo fala do partir e estar com Cristo. No texto que você leu, 2 Coríntios 5:8, eu mostrei o contexto na minha primeira resposta. Eu falo que claramente Paulo está dizendo ali: eu não quero estar despido, mas revestido. E quando é que Paulo está revestido? 1 Coríntios 15, 51 e 54, na ressurreição. No próprio contexto, Paulo fala que é a ressurreição. Então, isso daqui é simplesmente uma perversão total do que diz as Escrituras. É só ler o contexto, né? Deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. Isaías 38, 18 e 19. Pois não pode louvar-te o Sheol, nem a morte cantar-te louvores. Os que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos e somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. Agora, se os mortos já estão lá intercedendo pelos vivos e tudo mais do céu, como é que só os vivos que podem louvar a Deus?
Os mortos podem interceder, mas não podem louvar. Que lógica que é essa? Não faz sentido nenhum. Eclesiastes 9:10. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde vais, não há atividade, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Não há atividade nenhuma, mas eles podem estar lá intercedendo. Não faz sentido nenhum. Mais uma vez, Salmo 115:17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Qual é essa região do silêncio, onde não pode louvar a Deus? É o céu com altos louvores? É o inferno com gritaria lá do inferno de Dante? Claro que não. Aqui está simplesmente falando da sepultura. Não existe uma alma que sai do corpo, né? Vários versículos vão ressaltar exatamente isso. Salmo 146 vai dizer: não ponham sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó, e naquele dia perecem os seus pensamentos. 1 minuto. Feliz aquele que recebe a ajuda de Deus, Jacó, aquele que põe sua esperança no Senhor, o seu Deus, o Criador do céu e da terra. Aqui a gente vê que a gente não pode confiar em seres humanos justamente porque eles são mortais. E quando eles morrem, os seus pensamentos perecem. Para os imortalistas, o pensamento é uma função da alma. Então, se o seu pensamento perece, a alma perece também, né? E aqui ele diz claramente, é para confiar só em Deus, porque só Deus é imortal, como Paulo diz em 1 Timóteo 6:16. É por isso que a gente não coloca a nossa confiança em santos que supostamente estejam no céu. Eles são mortais, eles não estão vivos agora. Eles possuirão a imortalidade na ressurreição dos mortos. Para terminar, Isaías 63:16 vai dizer: Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Mas para os católicos, Abraão estava lá intercedendo por Israel lá no céu, né? Ou seja, lá onde for. E aqui diz claramente, Abraão não nos conhece, né? Como é que pode Abraão estar intercedendo pelo povo de Deus se aqui o texto diz que ele nem sequer conhecia os israelitas? Amém. Né? Irmão Samuel. Oi. 2 minutos aí para a sua última pergunta. Bom, eu vou Fique à citar aqui um vontade. texto, primeiramente. Então, tá bom. Ó, que ele confirme os vossos corações e os torne irrepreensíveis e santos na presença de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E aqui? Com todos os seus santos. Aqui é a palavra santos, não é anjo não, viu? Tá santos. Não é anjo não, santos. Na vinda de Cristo com seus santos, aqui com o corpo glorificado já, viu? Entendeu? Agora vamos ver aqui, Efésios 2, versículo 19. Eu falei para você que divide a ressurreição. Primeiro, ressurreto em espírito, depois, na vinda de Cristo, eles vêm com os corpos. Aí você não quer compreender isso aí, meu irmão? Estevão morreu, pronto. Aí, Senhor, recebe o meu espírito. E aí, como é que fica isso aí? Entendeu? Senhor, recebe o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E aí, como é que fica? Fica no esquecimento da vida? Estevão, foi para onde? Senhor, recebe o meu espírito. Aí Jesus falou, Pai, recebe o meu espírito. Então, a alma, é como eu te falei, quem crê em mim jamais... Quem crê como em João 8, quem crê em Cristo jamais morrerá. Quer dizer, o corpo morre, menos a alma. E João 5 fala que passou da morte para a vida eterna. Só que vai para o céu, lógico, né? Portanto, está no céu. E toda família tem um nome no céu e na terra, ligado por Cristo. Agora eu pergunto para você, Estevão foi para onde, Estevão? Ele falou assim, Senhor, recebe meu espírito. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo... Aqui, ó. Bora lá, vamos? Só falta a pergunta, tá? Tá bom. Atos 7, versículo 59 em diante. E apedejaram Estevão, que orava, e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja bem. Aí falou assim, Senhor, não lhes leves em conta esse pecado. Aí essa palavra expirou, quer dizer, faleceu. Agora, para onde Estevão foi? Para onde Estevão foi? A pergunta que eu faço é essa. Posso responder? Pode. Sim, fica à vontade. Honestamente, sim. O
O próprio texto responde, é só continuar a leitura. Vamos lá. Enquanto apedrejava Estevão, ele chorava: Senhor, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não nos consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, foi elevado para o céu, a alma saiu do corpo, o espírito saiu do corpo com uma alma imortal, consciente, a bênção de Deus? Não. E dizendo isso, adormeceu. Não diz que João, que Estevão foi direto à presença de Deus, saiu do corpo, a alma imortal, não. Ele adormeceu. Ele não está em lugar nenhum agora, ele adormeceu do pó da terra. Que esse espírito não tem nada a ver com uma alma imortal. Vamos lá, Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra. Deixa eu só falar que todo o meu tempo, por favor, só um pouco de respeito. Eclesiastes 12:7 diz: o pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Agora, diz voltar a Deus. Então, estava com Deus antes. Se esse espírito é uma alma imortal, significa a doutrina da pré-existência das almas, que é o que os espíritas falam. Né? Será que aqui está falando realmente da pré-existência das almas? Porque se espírito aqui é uma alma imortal, então realmente está falando da pré-existência das almas, porque diz que o espírito volta para Deus que o deu. E pior, está falando de um processo que sucede a todos os homens. Então, se fosse assim, todos os ímpios também iriam para Deus depois da morte, que seria ridículo, né? Ele ia dizer que todo mundo vai para o céu. Né, seria abominável uma doutrina dessas. O próprio Salomão explica o que é esse espírito, Eclesiastes 3:9-20. O destino do homem é o mesmo dos animais, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. No hebraico está ruach, espírito. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Todos vão para o mesmo lugar, todos vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Então aqui diz claramente que o nosso espírito, não apenas que os animais têm espírito, mas que o nosso espírito é o mesmo espírito dos animais, não é um espírito de tipo diferente, e justamente por isso que o destino dos dois é o mesmo depois da morte. Agora, você acha que se Salomão acreditasse que realmente a gente tem uma alma imortal nesse sentido do espírito, né? Ele ia falar que o nosso espírito é o mesmo dos animais e que por isso mesmo o nosso destino é o mesmo após a morte? Lógico que não. Ia ser uma coisa completamente diferente um do outro. Ia ser uma lógica totalmente descabida. E aí você vai citar um texto que fala que Jesus vai vir com os santos e não lê a continuação do texto. Vamos lá. Mais uma vez, 2 Tessalonicenses 1:7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Quando a Bíblia vai falar de quem acompanha Jesus à vinda, não vai falar dos santos como almas incorpóreas, vai falar dos anjos. Por exemplo, Mateus 16:27. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos aceitar-se-á em seu trono da glória celestial. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, os quatro ventos. E aí ele vai falar, mas o termo santos, Marcos 8:38. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Aqui os anjos são chamados de santos. A única coisa que a gente não encontra na Bíblia é justamente o conceito de santos do catolicismo, como uma alma fantasmagórica que sai do corpo depois da morte. Não existe nenhum texto bíblico que fala de canonização dos santos ou que fala de santos como uma alma que saiu do corpo, que está no céu ou no estado intermediário. Esse é o conceito católico que eles querem colocar dentro da Bíblia a todo custo, mas que não existe na Escritura. Eu desafio mostrar um único texto onde mostra uma alma fora do corpo sendo chamada de santo ou, né, uma canonização dos santos, como preferir. Né? Isso simplesmente não existe. Mais uma vez, todos os textos que eu citei aqui, nenhum deles foi sequer comentado, não foi respondido. Pelo contrário, essa coisa de querer colocar os santos no céu, né, como ele quer, é uma coisa completamente absurda. Atos 2:34 vai dizer clara e explicitamente: Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Ele diz que Estevão subiu para o céu. 1 minuto. Certo, mas será que o Estevão iria para o céu, mas Davi não? Será que Deus faz esse tipo de acepção de pessoas? Não, Davi não era muito bom, então ele não vai para o céu. Né? Será que Davi foi para o inferno? Então, onde foi o Davi? Eu pergunto, né? Eu retruco essa pergunta. Né? Você perguntou onde foi Estevão. Eu mostrei na própria Bíblia a resposta. Agora eu estou mostrando na Bíblia que Davi não subiu para o céu. Agora eu quero saber, se Davi não subiu para o céu, onde ele está? Já que a própria Bíblia, mesmo depois de Davi ter morrido, sempre descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Então não tem como Davi não ter ido para o céu se ele tivesse uma alma imortal. Por que ele não foi para o céu? Justamente porque ele não tem uma alma imortal. É só na ressurreição que a gente vai dar a vida eterna.
Por isso que Paulo disse, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por quê? Porque não existiria nada depois da morte, se não fosse pela ressurreição. É só na ressurreição que a gente sai do estado de inexistência para ir para o estado de vida. Amém. Irmão Samuel, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade. Ok. Você está aqui, Romanos 8, versículo 38 a 39. Pois estou persuadido de que nem a morte, olha só, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui nem a morte se separa de Cristo, nem a morte. É muito claro aqui o texto. A questão de Davi, que você falou, em qual versículo mesmo que eu quero comentar em cima? Atos 2, 34. 2, 3, 4. Tá bom, valeu, obrigado. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A esse Jesus, Deus restou do que todos nós somos testemunha. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou, como vós vedes e ouvis. Pois Davi, pessoalmente, não subiu ao céu. Davi diz, o Senhor, aqui está falando da alma dele, não. Falando do corpo. Porque senão, vou citar mais um texto aqui bem legalzinho, 2. Efésios 4, versículo 8. Veja bem, Efésios 4, vamos anotar aí. Efésios 4, versículo 8 a 10. Pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muitos cativos, acumulou de dons os homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que ele havia descido a essa terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, vamos aqui em Pedro, né? Sabe quem levou, né? Pedro, 1 Pedro. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 3. Deixa eu ver aqui. 19. É nesse mesmo espírito que ele foi pregar os espíritos que eram detidos no cárcere. Aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Agora, o versículo 6 do 4. Pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, devam segundo Deus quanto ao Espírito. Então, Efésios 4, versículo 8, fala que Jesus Cristo levou esse povo com ele. Entendeu? Por isso que eu digo, ó, quando ele ascendeu ao céu, abriu as portas do céu para as almas justas que estavam esperando a redenção. Entendeu? Só isso. Ninguém subiu ao céu enquanto ele não realizasse a redenção na cruz. Depois que ele morreu na cruz e subiu ao céu, aí é que Davi, os santos profetas, né, entraram, sim. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 22, versículo 4, leia. As almas dos justos chegam à perfeição, e é no céu. Entendeu? As almas dos justos não estão aqui na terra, no céu. Apocalipse 12, 12, alegar os céus, todos que estão aí, todos que habitais aí. Apocalipse 18, olha, versículo 20. 18, versículo 20. É porque você é futurista, vai dizer que é futuro, lá no futuro, não. Eu vou explicar que é passado, por causa de uma palavrinha aqui, ó. Apocalipse 18, versículo 20, olha só. Exulte sobre ela o céu, e também vós, santos, guarda aí a palavra, santos, apóstolos, que não tem mais na terra, apóstolos e profetas. Porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Agora me prova um profeta aqui na terra. Me prova aí. O céu
Também vós, santos, apóstolos e profetas. Onde é que estão os apóstolos de hoje? Os apóstolos. Pedro, Paulo, os apóstolos onde? A Bíblia está dizendo que ele está no céu. Segundo Apocalipse 18, versículo 20, exulta sobre ela o céu. E também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra a nossa causa. E Roma não matou nenhum profeta. Pronto. Entendeu? E Roma não crucificou Jesus Cristo. Né? Deus abençoe aí, irmão Samuel. Legal. Gente. Olha, cada um defende aí, né, a sua visão. E vocês, pessoal aí do chat, será que eles têm perguntas? É agora. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tenho pouco tempo, gente. Já estamos 1h27. Vamos lá. Eu vou pegar 2 perguntas. Uma pergunta para cada. Ok? Eu não tenho direito. Eu não tenho como responder o que ele falou. Eu vou ter mais alguma vez para falar lá para frente ou não? Vai ter, sim. Vai ter uns minutinhos aí de considerações finais. Beleza. Tá bom? Deixa eu só ver o pessoal do chat aqui, se tem algumas perguntas. Eu vou escolher 2 perguntas, tá bom? O pessoal do chat manda 2 perguntas. Uma para o irmão Samuel e uma para o Panzoli. Aí eu vou pescar 2, uma para cada. Ok, gente? Vai passar um pouquinho aí do tempo da live, mas vamos ser ligeiros aqui. Então, enquanto isso, vamos lá, irmão Samuel e irmão Lucas. Irmão Lucas, o irmão tem 5 minutos para fazer as suas considerações finais e depois 1 minuto para cada pergunta. Ok? Sim. Bom, Fique à vontade. Na última fala dele, ele começou adulterando um texto que está lá em Romanos 8,39. Vai dizer, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de os separar. Aí ele citou, de Deus. Agora, o que o texto realmente diz? O separar do amor de Deus. Ele tirou o do amor do texto para parecer que fica fundamentando o argumento dele. Não, é do amor. Você não deixa de amar alguém porque morreu, né? Se a sua mãe faleceu ontem, você deixou de amar ela só porque ela morreu? Lógico que não. Então, aqui não adianta adulterar um texto para tentar impor uma doutrina. Eu sei que o padre Paulo Ricardo fez isso, mas ele fez muito feio, né? Aí ele fala que o texto de Davi está falando só do corpo, não está falando da alma. Por quê? Porque a tradução católica que ele usa está traduzindo lá como Davi pessoalmente. Só que isso é uma adulteração da versão católica que ele usa. O texto em si não vai falar isso, pelo contrário, vamos para o contexto. Atos 2, lá, verso 27. Porque tu não me abandonarás o sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Só que se você for lá no original grego, está lá psique, alma. E aí abandonar no sepulcro, está lá Hades no grego. Ou seja, claro que ele está falando da alma, está lá psique no grego. Ou você vai falar que psique aqui está falando só do corpo, isso é ridículo, né? Aí ele vai continuar. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob o juramento, que colocaria um dos seus descendentes ao trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no Hades e cujo corpo não sofreu decomposição. E é justamente por isso que ele vai dizer no verso 34, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao Senhor, senta-te à minha direita. Então o ponto todo é que para Pedro, a alma de Jesus não permaneceu no Hades, mas a de Davi sim. É justamente por isso que o que Davi disse se aplicava a Jesus e não ele mesmo. Então, quando ele diz Davi não subiu ao céu, ele está falando sim da alma de Davi. Ele está claramente colocando psique ali no grego, né? Claro que ele não foi no grego, ele foi numa tradução, ainda numa tradução adulterada lá, né? Enfim, aí fica difícil de perceber isso. Mas para Pedro, o corpo estar na sepultura é a mesma coisa da alma estar no Hades. É exatamente isso que a gente vê nesse texto, quando a gente analisa ele dentro do contexto. Bom, ele também citou aquele texto que fala, né?
de Efésios 4, 8 a 9, o mesmo texto que o pastor Paulo Sérgio Batista usou no último debate, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui ele consegue chegar nesse texto que Jesus levou os salvos do Sheol para o paraíso. Onde esse texto diz isso, pelo amor de Deus, né? Diz aqui, levou o cativo o cativeiro. Em primeiro lugar, não está nem falando das pessoas, está falando do lugar. Em segundo lugar, ele diz que levou o cativo. Será que ele ia levar cativo pessoas salvas? Ia fazer prisioneiro os próprios salvos? Seria ridículo, seria absurdo uma interpretação como essa, né? O que então o texto está falando? Está falando que Jesus fez espiritualmente a triunfar sobre as forças do mal, das trevas, da cruz do Calvário. A gente vê isso exatamente em Colossenses 2,15, que diz, despojou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles a cruz. Exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Não tem nada a ver com levar os salvos dos lados para o cheiro de Abraão, enfim, para o céu e etc. e tal. Isso daí é uma perversão total do texto, né? 1 Pedro 3,19, ele vai dizer, vamos lá para o texto aqui, 1 Pedro 3,19, ele vai interpretar aqui, ele está falando de almas, né? Do qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente no dia de Noé, quando a arca era construída. E eu pergunto, né? Por que está falando especificamente dos espíritos de prisão, dos que tinham desobedecido na época de Noé? Será que Jesus foi lá para o inferno e ele decidiu pregar só para meia dúzia de pessoas lá da época de Noé? O resto ele deixou totalmente sem pregação nenhuma. E do que adiantaria pregar se eles já estavam queimando no inferno? Eles nem iriam ouvir Jesus pregando, provavelmente, né? Quando está lá gritando no meio do inferno, né? É óbvio que o texto não está falando de espíritos, almas fantasmagóricas, coisa nenhuma. Ele está justamente fazendo uma alusão a Gênesis 6, 1 a 4, que vai dizer, né? Naqueles dias havia nefilins da terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui esses espíritos estão falando justamente desses anjos caídos que se prostituíram com as mulheres, com os filhos dos homens, em Gênesis 6, 1 a 4. É esses os espíritos em prisão que Deus acorrentou desde aquela época do dilúvio e que é citado aqui em 1 Pedro 3,19. Por quê? Justamente porque esses espíritos não viram a vitória de Cristo na cruz, porque eles estão presos. Então Jesus foi anunciar isso para eles. Não tem nada a ver com a pregação para almas fora do corpo que estivesse lá, né, no inferno, ou seja, lá onde, né? Para terminar, ele não comentou nenhum texto para fazer justiça, é verdade. Ele comentou o de Davi, né? É o único texto que ele respondeu de todos que eu citei nesse debate inteiro, e comentou mal, né? Com uma tradução errada e tudo mais, né? Todos os textos que eu citei aqui, por exemplo, Salmo 6,5, né? Na morte não há lembrança de ti, do Sheol, quem te louvará? Não comentou, passou por cima. O de Jesus, né? Em João 14, falando, né? Que os discípulos saem das lugares celestiais, também não, enfim, né? 5 minutos, irmão Samuel, para as suas considerações finais. Fique à vontade. Beleza, muito obrigado. Deixa eu ver se eu pegar por parte, né? Em João 8, 8, versículo 56, fala o seguinte, ó. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Aí eu pergunto, Abraão estava onde? Porque ele viu antecipadamente a ressurreição de Cristo. Ó, Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Que dia é esse? Viu e ficou cheio de alegria. Aí, versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. No Apocalipse 20, versículo 6, fala que é santo e sacerdote de Deus e de Cristo, e morre na graça de Deus. E qual é o papel de um sacerdote? Mediar. Apocalipse 20, versículo 6. Mas, vou passar aqui no Apocalipse. Já que, agora eu quero que você me prove que a cidade é Roma. Porque aqui fala o seguinte, versículo 8, ó. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade. Só tem uma grande cidade. Uma só, não tem duas não. Na grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Vamos olhar aqui em Lucas 24. Lucas 24, vamos ver aqui que cidade é essa. Lucas 24, versículo 18. Bem rapidinho, que o tempo é curto. Estudo das carreiras. 24, 18. Veja bem, olha só que bom.
Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, não em Roma? Em Jerusalém, não em Roma, viu? Que não sabe o que nela aconteceu esses dias? 19. Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. Olha só, guarda aí. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram em Roma? Não, Jerusalém, Jerusalém. Chamados profetas que são enviados. Mais uma para preencher mais o vazio aqui. Lucas 13, meu irmãozinho. Lucas 13. Lucas 13, versículo... Então, você pode expressar o que você está querendo mesmo? Lucas 13, versículo... Lucas 13, 3, 3, ó. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém, né? Israel. Entendeu? Não convém que um profeta morra fora de Israel, de Jerusalém. Aí eu pergunto, a grande cidade é Roma? Vamos ver aqui, Apocalipse 18, 24. Eu não vou usar nem os argumentos que eu tenho aqui, porque senão a live vai acabar aqui mesmo. Só brincar um pouquinho. Apocalipse 18, 18, 24. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas. Roma não foi. Eu acabei de ler agorinha, Lucas 24. Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Falta 1 minuto, irmão Samuel. Então é o seguinte, essa história que... Sim, acabar logo esse milênio aqui, né, que você falou. 1 Coríntios 15. Esse milênio aqui que o povo já lá no futuro, né? Bem rapidinho aqui, né, para ficar o tempo. 1 Coríntios 15, versículo 24. 15, versículo 24. 24. Olha só. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo principado, toda potestade e toda dominação. 25 aqui, ó. Porque é necessário que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Hebreus 10, olha só. Hebreus 10. Só repetir. Hebreus 10, versículo... Isso. Hebreus 10, versículo 12 a 13. Ó. Cristo ofereceu pelos pecados um sacrifício e logo em seguida tomou o lugar para sempre à direita de Deus. 13. Onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por as cabeças de seus pés. Então, o menino aqui não é futuro. O menino não é futuro. Ele já está reinando. Deus abençoe, irmão Samuel. Obrigado. Vamos lá para a pergunta do chat. Gente, eu vou colocar a do Lucas aqui. Pergunta ao Lucas. Você disse que ninguém deve confiar em homens. Então, os hebreus não deveriam confiar nos profetas? Nem mesmo no próprio Jesus? Ou no mensageiro Paulo? Vamos lá, tem que definir em que sentido que a gente não pode confiar, porque quando ele diz não pode confiar, você tem que ver o contexto para saber no que se trata. Vamos lá, Salmo 146, 3 a 6. Não ponha sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Aí o contexto, quando morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia perecem seus pensamentos. Feliz aquele que recebe a ajuda de Jacó, aquele que põe sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu e da terra, do mar, de tudo que eles existe. Ou seja, confiar aqui no sentido de depositar esperança neles. Por que a gente não pode depositar a esperança neles? Justamente porque eles são mortais e quando eles morrem, os seus pensamentos perecem. Então, é nesse sentido, de colocar esperança neles. Claro que isso não se aplica a Jesus, porque Jesus é Deus. Então, obviamente, a gente pode confiar em Jesus. Mas, nesse sentido, a gente não pode confiar nem mesmo nos profetas. A gente pode confiar neles no sentido de que eles são homens de Deus e tudo mais, mas que a gente pode... A própria Bíblia diz, para colocar à prova tudo que os profetas dizem. Quando um profeta fala, os outros julguem. Não diz para aceitar criticamente qualquer coisa que o profeta fala, não. Então, Amém. Tudo que
maldito homem confia no homem. A gente não tem que aceitar criticamente o que vem de pessoa nenhuma. Nesse sentido que o autor diz aqui. Vamos lá. Walter Mendes pergunta para o Samuel. Não tem como acreditar na intercessão dos santos, pois o quê? Tomariam o lugar do Espírito Santo e nem a Assunção de Maria é Bíblia. Nossa Senhora. É Bíblia. Vamos lá. É tradição oral? Entendeu a pergunta? 1 minuto. Eu vou só responder. Apocalipse, capítulo. Deixa eu ver, capítulos. Deixa eu ver aqui, melhorzinho aqui. Capítulo 8, versículo 4. Veja bem. A fumaça do perfume subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou por terra. Agora vamos aqui, ó, versículo 15 do capítulo 7. Pega o 13 aqui. Então os anciãos falou comigo e perguntou-me, esses que estão vestidos de veste branca, quer dizer, símbolo da graça, né? Veste branca significa a pureza espiritual e a vitória. De onde vem? De vestes brancas? Quem são e de onde vêm? Respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os sobreviventes, olha, passaram, sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes, eles são santos, eles alvejaram no sangue do Cordeiro, entendeu? Alvejar aqui é lavar, é se purificar. Por isso, estão dentro do trono de Deus e o servem de noite, constantemente. A pergunta é, no Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos aos céus e todos que habitais aí. Eu posso confiar no centro do céu? Claro que posso. A Bíblia é clara. Entendeu? Sobre a Assunção, vamos citar Apocalipse 12, porque a mulher do Apocalipse 12 é Maria e a igreja ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Deus abençoe, irmão Samuel. É que o tempo Obrigado. É só 1 minuto, então é rapidinho. Olha, já quero agradecer, né, o pessoal aí do chat que tem ficado conosco até agora aí, mandando as suas perguntas. E Marcos Lola, Deus abençoe sua vida. Quero agradecer, irmão Samuel Barbosa, pela coragem de estar aqui na Arena Apologética pela primeira vez. Foi bom sim, viu, irmão Samuel? O irmão ficou um pouco nervoso aí, mas é a crença onde o irmão acredita, o que o irmão defende, é isso aí. O Arena Apologética é aberto aqui para todas as pessoas que querem defender aí a sua fé e o seu ponto de vista, a visão, né? Então, Deus abençoe o irmão Samuel Barbosa e toda a sua família. Lucas Vanzoli, Deus abençoe. Amém. Foi um debate rápido aí, é só para a gente não ficar sem nada aqui na arena. Eu espero que a gente possa ter um novo debate só sobre o preterismo, né? Porque parecia que ele queria debater preterismo. Vamos debater preterismo, então. Quem sabe na próxima, né? Então, gente, galera do chat, Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Elton Maia, Deus abençoe. Pessoal, ajude aí o canal Arena Apologética e chama a galera e marcam aí seus debates, chama os seus debatedores aí preferidos e venha defender a tua fé, o teu ponto de vista e a tua visão. Então, como todos os debates, nós fechamos dizendo louvado seja Deus. Vocês podem repetir comigo? Louvado seja Deus e louvado seja Deus. Gente, Deus abençoe. Forte abraço aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, irmão Samuel, irmão Lucas. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Salve Roma.